E já que a gente já começou a falar um pouco dos teus personagens, eu vou fazer aquela pergunta que acho que todo dublador já teve que responder pelo menos 1 milhão de vezes. Mas, enfim, é um ponto que eu não tenho muito como fugir aqui nessa entrevista, então eu queria saber quais foram os personagens que mais te marcaram ao longo da tua carreira. Com certeza, eu acho que a gente não tinha falado dela até agora, né? E muita gente pensa que eu sou ela. Eu não sei se eu acho isso bom, se eu acho isso ruim. Às vezes eu tenho muito ciúme de não ser reconhecida como ela, mas a Bulma, com certeza, porque é uma personagem que envelheceu, que teve história. Então eu dublei a Bulma mais ou menos dos 16 aos 56 anos dela, né? Eu comecei a dublar a Bulma em 99 e até 2019 não houve um único ano em que eu não dublasse alguma coisa de Dragon Ball. Só não dublei agora em 2020 pela primeira vez na vida por causa da pandemia. Mas eu dublei por 20 anos seguidos a Bulma. Sempre tinha alguma produção para o cinema ou repetia uma saga e a gente gravava tudo de novo. Então, claro que ela marcou, claro que ela é muito importante para mim. E eu continuo conseguindo fazer a voz dela, que é só um pouquinho mais fina que a minha, mas ela fala desse jeito. Então, se eu pego a energia dela e o timbre e o jeito de falar, é muito fácil, não tem assim muito segredo. Até quando foi o filme, você lembra do filme com pessoas de verdade, Wagner? Ah, eu lembro. Que Acho que é falaram uma coisa mal. que os fãs no geral gostariam de esquecer, mas eu lembro. Falaram muito mal. Então, para mim, foi muito gostoso, foi um desafio, porque eu tinha que falar desse jeito, mas esse jeito é um desenho, né? Então, eu tinha que falar desse jeito, mas um pouco mais. Então, em vez de eu falar desse jeito, eu falava desse jeito, que era a voz muito parecida com a minha. Era a mistura da minha voz natural com a voz da Bulma, mais ardidinha, assim. E é sempre um desafio. E aí, quando foi o GT, que ela tinha 56 anos, e que ela me apareceu lá com uma saia comprida, eu vi a mulher de saia comprida, eu comecei a chorar. Eu falei, não é possível, ela perdeu a essência, cadê os shortinhos, cadê os vestidinhos? Ela se rendeu, só porque ela tem 56 anos, ela já vai meter essa saia longa, mas eu dei uma chorada, engrossei a voz e gravei. Então não tem como dizer, não tem como não dizer que essa mulher faz muito parte da minha vida. Até hoje eu sou chamada de Bulma, aqui eu tô num quarto no meu estúdio, tem um monte de Bulma pelas paredes todas aqui, tem umas camisetas, um monte de coisa. A Bulma é muito parte da minha vida. Pelos fãs que me geraram e tudo, foi um primeiro game que eu fiz que marcou muito. Tô olhando aqui para ela em outro pôster, a Edel Frost. Minha primeira grande personagem anime, que foi a Chun-Li, que ela sim tinha a voz muito fininha, hoje eu não consigo. Agora, por gosto pessoal, eu amava a personagem Yuko de X-Holic, X-Holic. Gostava muito de fazer a Paradox também, Paradox de Gêmeos do Cavaleiros de Zodíaco Ômega. Tem esse trabalho dificílimo que eu faço até hoje em dia, que é Irmão do Jor-El, que eu faço não só a mãe do Jor-El, mas a doutora Suzana Gagliostro, a jornalista Judite, a Débora, vários, porque voz original é extremamente mais difícil que dublagem, para mim. São essas que eu lembro agora. Em filme, algum que chamou muito a atenção foi O Diabo Veste Prada, que todo mundo assistiu, O Diário da Princesa, que todo mundo assistiu, e a Patricinhas de Beverly Hills, a primeira versão foi o longa, que a gente fez aqui em São Paulo. Foi um dos meus primeiros filmes que falava muito. Eu demorei 3 dias para gravar, porque a gente fazia em grupo. Então, gravávamos em 5 pessoas, 3 pessoas, porque não tinha pistas, porque era tudo diferente, era um método totalmente analógico. Basicamente essas, mas você vai me falar de outras, eu vou falar essa também, Full Metal Alchemist também, a Izumi. Muitas marcaram minha vida. E a maioria dos animes, porque foi o público que me acolheu. O público dos games e dos animes é o meu público.